Olá, turma do sétimo ano. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Começando mais um ano aqui letivo de atividades remotas, eu novamente vou estar trabalhando com vocês duas disciplinas, as mesmas do ano passado, que é Geografia e Religião. Para essa videoaula, nós vamos trabalhar a primeira parte do bloco 2 de vocês de atividade de Geografia, que é exatamente a parte de formação do território brasileiro. Quando a gente fala em território brasileiro, a gente tem que lembrar daquele primeiro contato que teve entre os povos que aqui habitavam e os colonizadores europeus. Como eram chamados os povos que aqui habitavam quando os portugueses chegaram lá em 1500? Eram os indígenas. Os primeiros povos que habitavam o Brasil na época que os portugueses chegaram aqui eram os indígenas. Eles eram mais de 4 milhões de pessoas, distribuídas em mais de 1000 povos diferentes, viu? 4 milhões de pessoas distribuídas em mais de 1000 povos diferentes, que eram os indígenas. A maior parte absoluta desses indígenas foram exterminados por causa da colonização. Os que sobraram eram os chamados remanescentes. Então aqui mostra esse mapa quais eram esses grupos na época que os portugueses chegaram. Mas os principais grupos que sobraram da colonização: Tupis, Guaranis e Gês. E aqui essa imagem mostra exatamente um desses grupos remanescentes, que é a cultura do grupo indígena, do grupo linguístico dos Gês, que é essa imagem que está sendo aí mostrada para vocês. Então, antes mesmo do Brasil, quando o Brasil ele foi dividido antes mesmo de ser conhecido. Então, portugueses e espanhóis, eles dividiram a América, que é o continente que o Brasil está localizado, em duas partes, lá no começo da colonização. Já no final do século XV para o início do século XVI, eles tinham um acordo chamado Meridiano de Tordesilhas, que dividia a América em duas partes. A parte esquerda a oeste era a parte da Espanha, e a parte direita a leste era a parte de Portugal. Então Portugal pegou essa sua parte, que ele tinha direito na América, e a dividiu em lotes de terras chamadas capitanias hereditárias em 1534. Qual era o objetivo da criação dessas capitanias hereditárias? Defender esse novo território conquistado dos índios, dos indígenas, dos espanhóis, que eram os vizinhos aqui, dos holandeses e dos franceses. Então ele dividiu esses lotes de terra para nobres portugueses, pessoas de confiança do rei, e esses lotes poderiam passar de geração em geração para a família desses nobres, e eram chamadas de capitanias hereditárias. Essa foi a primeira divisão do Brasil. Capitanias hereditárias, algumas são nome de estados do Brasil até hoje. Tínhamos, por exemplo, a capitania do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco e de Espírito Santo. Então essas capitanias são nome de estados até hoje em dia. Então essa foi a primeira divisão do Brasil. E este outro mapa aqui mostra como foi a ocupação do Brasil ao longo dos séculos. Cada cor aqui representa um século e é um pedaço de território que foi sendo conquistado ao longo do tempo. Então, essa ocupação do território, principalmente entre os séculos, o Brasil ele cresceu mesmo, a parte do Brasil, que ela inicialmente só era essa parte leste, né? Isso, a leste de Tordesilhas. Então, a maior parte do território brasileiro foi ocupada entre os séculos 16 e 17. Quais foram as principais atividades que ajudaram nessa exploração? As bandeiras e a busca por metais preciosos. Então essas setas aqui vermelhas indicam da onde saíam as expedições, principalmente do litoral em direção ao interior. E aí foram descobertos novos territórios que foram sendo anexados, que foram sendo inseridos pelo governo de Portugal. Então, entre os séculos 16 até o final do século 19, foi se formando todo o território brasileiro. E esse mapa aqui mostra em cada pedacinho de século, em cada pedacinho do território, em qual século ele foi ocupado, até chegar ao que a gente conhece hoje, todo o formatinho do
Brasil. E o que ajudou na formação desse território? Foram a exploração econômica, as atividades econômicas que foram desenvolvidas aqui no Brasil. Por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil aqui nas primeiras décadas de colonização no século XVI, a atividade econômica que eles passaram a explorar foi a extração de pau-brasil lá no litoral, entendeu? A primeira atividade econômica do Brasil, que foi lá no litoral, nas primeiras décadas de colonização, foi o pau-brasil. E também no século XVI, mas aqui também no Nordeste, a exploração de pau-brasil foi substituída pela economia da cana-de-açúcar aqui no Nordeste do Brasil, isso também no século XVI. Avançando um pouquinho no tempo, no século XVII, surgiram 3 importantes atividades econômicas que ajudaram a expandir o território brasileiro, que foi a produção de cana-de-açúcar, a pecuária e a busca de drogas do sertão. A produção de cana-de-açúcar, ela estava no século anterior, que é o 16, no Nordeste. No século 17, ela também passou a ser explorada no Sudeste. A pecuária, ela passou a ajudar a ocupação do interior, do Nordeste, também um pouquinho do Sudeste. E também a busca de droga do sertão foi fazendo com que Portugal fosse começando a se chegar para o lado do Oeste. Então essas 3 principais atividades no século 17, que é a produção de cana-de-açúcar aqui no Sudeste, no caso também a pecuária por aqui, ó, na área central do Brasil e no Nordeste, e também a busca por droga do sertão, mais partido para a Amazônia, foram as principais atividades econômicas do Brasil a partir do século XVII. Indo adiante no século XVIII, o que ajudou a expandir ainda mais o território brasileiro foi a pecuária, que saiu um pouquinho aqui dessa área central do Nordeste e foi para o Centro-Oeste, já aí no sentido da Amazônia, e também a exploração de ouro e diamante, que surgiram minas de ouro, prata e diamante nesses locais aqui do Sudeste e do Centro-Oeste, que ajudaram Portugal a expandir território para o Oeste. E foi exatamente lá no século XVIII que Portugal e Espanha fizeram um novo acordo que acabou com essa linha do meridiano de Tordesilhas, e Portugal passou a ter direito a ocupar essa parte mais oeste, a ocupar a Amazônia. Então no século XIX as atividades econômicas continuaram expandindo o território brasileiro. No século XIX teve produção de café no Sudeste, teve cacau e borracha no Nordeste, e cacau e algodão no Nordeste e borracha na Amazônia. E já no final do século XIX para o início do século XX, o Brasil fez alguns acordos com países vizinhos para ganhar algumas novas áreas, como no Acre, por exemplo. E assim, já no final do século XIX para o início do século XX, o território brasileiro se consolida e ganha esse formato que a gente conhece hoje. Então, as atividades econômicas entre o século XIX até o finalzinho do século XVI, na verdade, até o finalzinho do século XIX, cerca de 400 a 500 anos, essa exploração econômica do território foi que ajudou o Brasil a ganhar esta forma que a gente conhece hoje, tá certo? Então esse é o nosso conteúdo da primeira parte do bloco 2 de atividade de vocês de geografia. Então a gente vai ver agora aqui algumas questões sobre esse tema. A primeira diz assim: marque a alternativa que apresenta a palavra que completa o parágrafo abaixo. Os colonizadores portugueses foram se apropriando das terras que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre mais de 1000 povos diferentes. Então ele está perguntando assim: como é que era o nome daqueles povos que habitavam o Brasil na época que os portugueses chegaram, os colonizadores? Como era o nome desses povos? Como eram o nome desses povos? Hein, pessoal? Eram os africanos,
os indígenas, os asiáticos ou os pigmeus, como era o nome dos povos que habitavam o Brasil na época que os portugueses chegaram ao nosso território. A segunda fala assim: qual é o nome da árvore que no século XVI os colonos portugueses começaram a explorar ao longo do litoral brasileiro? Como é que é o nome daquela primeira atividade econômica que ocorreu no Brasil, daquela árvore que foi explorada ao longo do litoral do Brasil nas primeiras décadas de colonização? O juazeiro, letra A; o mandacaru, letra B; o angico, letra C; ou o pau-brasil, letra D. Qual dessas alternativas apresenta essa árvore que foi aquela primeira a ser explorada no litoral do Brasil no começo da colonização do nosso território? Então essa é a nossa segunda questão. E a terceira: quais as 3 principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil no século XVII? Então aquelas atividades econômicas do século XVII que foram exploradas no Brasil. Que atividades eram essas? Seria a produção de cana-de-açúcar, a pecuária, a busca de droga do sertão? Ou seria o turismo, cultivo de cacau e pesca ribeirinho? Ou então construção civil, indústria de imóveis e cultivo de café? Ou então seria geração de energia, indústria automobilística e abertura de estradas? Lembrando que é só uma alternativa que vocês vão marcar. Então essas aqui são as 3 primeiras questões também que está presente no seu bloco e também nessa nossa atividade aqui. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar e responder a essas 3 perguntas aqui que estão nessa atividade e também estão no seu bloco, lá no bloco 2, e vão me enviar pelo WhatsApp ainda até o final dessa aula. Essa aula só termina 12h40 e você vai lá, faça esse dever, copie, responde, coloque o cabeçalho, se identifique e me envie a foto. Pois é isso aí, galera. Até a próxima aula. Tchau.